Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Então assista até o final, que com certeza Deus vai falar com você. Já vai dando like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse programa para mais pessoas. Pastor Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço aí. Mais um programa, né, no Podercast. Esse é o quarto? Esse é o quarto, é o quarto ou quinto. quinto, acho. É isso, mais ou Já menos. gravamos de sonhos, finanças, jejum. Gravamos Batalha espiritual, libertação. Não, libertação a gente não gravou, não. Não gravou daquele livro Autoridade Sobre os demônios. sobre os demônios. É, foi mais batalha espiritual. Não, de libertação a gente não gravou. É bom, libertação é top. Então ainda vai ter outro programa. O pastor Rogério, ele tem muitos assuntos. E Não, hoje, libertação é forte. hoje nós vamos falar de cura interior. Verdade. O que você entende sobre a cura interior? Bom, a cura interior é assim. Primeiro que quando esse termo é usado, o pessoal fala, a cura interior é bíblica, e a gente pega esse cura interior, que significa que é algo que está dentro, mas está muito mais ligado ao fator almático, alma. Nós somos espírito, alma e corpo, somos um ser tricotômico. Então, Deus precisa nos curar muitas vezes, dependendo do contexto pessoal de cada um, no corpo, na alma e muitas vezes no espírito. Hoje as pessoas elas estão com muitos problemas emocionais, feridas emocionais. Então, se a gente fizer pesquisas aí, você vai ver. Isso é fator, já é comprovado. A maioria das rejeições que nós sofremos na vida, a primeira delas começou, sabe aonde? Na família. Todos nós, de alguma forma, já passamos por algum tipo de rejeição na família. E a rejeição é uma das coisas que leva a pessoa a ter feridas emocionais. Então, quando a gente fala de cura interior, nós estamos falando de cura da alma, de cura das feridas emocionais, de resolução dos problemas emocionais. E hoje, pastor, você conhece gente depressiva? Sim. Você conhece gente estressada? Sim. Amargurada? Ressentida. Você conhece pessoas hoje com distúrbios muitas vezes? Sim. Fator emocional. Então, até pra gente como pastor, que a gente faz clínicas de cura, de restauração, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional. Existem questões que é mais almática da alma do que do espírito. Agora, é óbvio que esse fator da alma pode se abrir uma legalidade espiritual. Então tem muitas pessoas que, por causa de questões da alma, acabaram entrando no fator espiritual, legalidade. Aí o inimigo entra de outra forma. Mas hoje as pessoas estão dentro das igrejas, as pessoas como um todo, sociedade, mas dentro das igrejas tem muita gente com problema de alma. Muitas pessoas almáticas, ou seja, elas estão com diversas feridas emocionais, feridas da alma que nunca foram tratadas. E muitas vezes são líderes, são pastores, são diáconos, são obreiros, são membros comuns, mas que precisam passar por esse crivo da cura interior. Mas como pode, pastor, a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Até quem questionava sobre cura interior falava isso, né? Então, como a pessoa é cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem um problema na alma? Boa pergunta, eu ia falar isso agora, a questão do copo cheio. Eu duvido que uma pessoa que tem esse problema ela é cheia do Espírito Santo. Você acha que tem problema na alma? Com certeza. Não é cheia do Não é Espírito cheia. Santo. Mas se ele Vamos lá. Se ele fala em língua, sapateia, pula, Falar profetiza. em línguas não significa que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Mas pula, Eu conheço sapateia, profetiza. Isso aí são moveres que muitas vezes está ligado a um fator mais almático, inclusive. Ué, você nunca viu alguém profetizar na alma? Você nunca viu alguém pular na alma, se arrebentar todo e depois falar que é de Deus? Então tem muita coisa assim. Tem coisa que é alma. É a alma da pessoa gritando, é a alma da pessoa querendo atenção, é a alma da pessoa querendo, na realidade, que as pessoas muitas vezes glamorizem ela. E não tem nada a ver de Espírito Santo. Exemplo, esse copo aqui, ó, coloca aí na tela, ó, ele tá meio copo. Se eu encher ele, tem espaço para mais alguma coisa? Não. Não, porque ele tá cheio. Agora, ele tá meio copo, significa que pode entrar alguma coisa aqui. Por isso, eu acredito que um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ele tem cura interior.
porque não tem espaço na vida dele para mais nada, a não ser a obra e o mover do Espírito Santo no coração dele. Agora, não consigo entender um homem de Deus, uma mulher de Deus, que diz que é cheio do Espírito Santo e que está cheio de problemas na alma. Pessoa ferida na alma. Não tem como. Seria matemática básica. É ciência exata. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem luta? Tem. Ela tem guerra? Ela tem. Mas o ser cheio do Espírito Santo blinda ela. Então ela tem habilidade. Pastor, eu já passei por muitas lutas nessa vida. Diversas. Que o que me ajudou foi ser cheio e ao mesmo tempo ser movido pela palavra. Senão não teria aguentado. Já teve vezes na minha vida de pessoas expulsarem a gente do grupo que eles estavam e eu e a minha esposa falar assim, nossa, e agora? O que a gente faz? E a gente não saber o que fazer e eu falar para ela assim, eu decido crer, eu decido avançar. E devido àquela palavra que eu liberei no mundo espiritual, o Senhor foi, 2 meses depois a minha vida já tinha mudado completamente. Para o bem, mas por causa de um posicionamento. Então, ser cheio e se mover pela palavra. As pessoas hoje, elas estão na igreja, mas, pastor, tem muita gente ferida. Nunca tratou rejeição, nunca tratou mágoa, nunca tratou ressentimento, nunca tratou amargura, nunca tratou depressão, nunca tratou ansiedade, nunca tratou medo. Quer dizer, ela tem gatilhos na vida dela. Por ela não tratar isso, isso vai minando as forças dela. Entende? Ela não consegue ser cheia do Espírito Santo, muitas vezes por causa disso. Você falou até de líderes que têm problema na alma. E como a pessoa trata, como a pessoa é curada disso, desses vários problemas que você falou. E um dos problemas é a rejeição. Eu até escrevi um livro sobre rejeição um tempo atrás, preciso republicar de novo. Não, é famoso. Não, né? Por favor. Não sou igual o pastor Rogério, que tem muitos. Daqui a pouco nós vamos falar desse livro aqui. Como a pessoa é curada disso? A pessoa, primeiro, ela tem que identificar e reconhecer, não tem como. E aí entra até uma parte da libertação, que é o trono de Leviatã. A maioria dos pastores não reconhece, entende? Que precisa de uma cura. Alguns podem ter vergonha de chegar e falar, pastor Alisson, eu preciso de ajuda, eu tô depressivo, eu não sei o porquê. Porque nós somos seres humanos e como seres humanos estamos propensos a ficar assim, depressivos, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, né, tipo, espiritualizando a coisa, pelo contrário, eu estou aqui humanizando, sim, nós somos seres humanos e estamos sujeitos. Agora, é certo que um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele se blinda contra isso. Então a primeira coisa, identificar e reconhecer. Segunda, quartinho de oração, pastor. Lugar secreto. Tudo que a gente precisa está na presença. Tudo que você precisa está na presença. Precisa de cura? Tem na presença. Precisa de libertação? Tem na presença. Precisa de prosperidade? Tem na presença. Precisa de alegria nova? Tem na presença. Então, eu venci muitas coisas na minha vida no quartinho de oração, orando, clamando, chorando, se humilhando na presença de Deus. Porque olha só, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Então quando eu me humilho, eu me quebranto na presença do Senhor, aquilo pode perceber, aquilo nos lava. Já chorou gostoso na presença? Você tá assim, você chora e aquilo limpa você, aquilo te lava por dentro. É algo muito tremendo. Quartinho de oração, lugar secreto, quebrantamento. É buscar a presença do Senhor. Quando você busca a presença, isso vai fazer o quê? Vai te limpando de dentro para fora. E terceiro, que eu acho que são 3, tem várias coisas, né, que dá para fazer, mas é buscar uma autoridade na área. Eu sempre falo o seguinte, tem gigante que você mata sozinho, tem gigante que você precisa de pessoas para te ajudar a matar. Tem pessoas que não conseguem sair da situação porque elas estão sozinhas e não têm o entendimento para tal. Então quando você tem um líder, você tem uma autoridade eclesiástica, espiritual, que ela carrega essa unção na área da cura interior, isso vai te facilitar muito, porque ela vai identificar qual é o problema raiz.
Você acha que por porcentagem, quantos por cento precisa passar por cura interior na igreja, Olha, no modo geral? vamos colocar assim, ataques emocionais todos nós temos. Ataques, principalmente espirituais, nas emoções. A gente sofre muito, né? Vem. Agora, eu acho que, olha, falar pra você aí que tá pra 50-50 pra não falar mais, né? O pastor gosta dos 50-50. Ai, ai. 50-50. Tem muita gente, pastor. Você sabia que 80% das pessoas, elas têm mágoas que nunca foram resolvidas no coração. Você acha que a falta de perdão é um grande problema? É um dos maiores problemas. Eu tenho um livro, não sei se está aí, que se chama Desmascarando os 7 Espíritos da Mágoa. São 2. E o outro, Poder Extraordinário do Perdão. Então a mágoa no coração, mágoa, olha só, olha o termo, o conceito, mágoa, água. Água contaminada. Então toda pessoa que guarda mágoa, na realidade ela contamina o coração. E quando você contamina o coração, diz a carta dos Hebreus, que vira o quê? A mágoa gera um ressentimento, que gera, muitas vezes, na realidade, a mágoa gera uma ira, que gera um ressentimento, que gera amargura, que gera destruição. Então as pessoas, elas acabam tendo problemas e passam a ter uma vida destruída por causa de uma mágoa que começou no coração. Então hoje tem muitas pessoas magoadas com quem elas mesmas magoaram. Já viu isso? Você quer ver um exemplo? Você já pegou o caso de pessoas que te magoaram e ela que ficou magoadinha com você? Já. Ou seja, principalmente com o pastor, sempre a culpa do pastor, né? Sempre a culpa do pastor, do líder. A pessoa não reconhece que ela precisa de uma libertação, uma cura. Ela é almática, a gente fala que é almático. Então, assim, a mágoa hoje é um dos grandes problemas, inclusive dentro das igrejas. Não só na sociedade, que a sociedade a gente sabe que isso vai ter mesmo. Agora, na igreja, eu tenho um conceito que eu coloco no livro que é assim, ficar magoado, todo mundo pode ficar magoado, mas o segredo é não permanecer magoado. Ficar todo mundo pode, você pode ficar magoado comigo, eu ficar magoado com você. O que não pode, pastor, é a pessoa passar a vida toda magoada. Quer dizer, eu tô magoado, eu vou lá e pratico o que a palavra diz, eu libero perdão. Isso aqui é chave, tá? As pessoas confundem liberar perdão com pedir. Pedir perdão é uma coisa, liberar perdão é outra. São coisas, faz parte, na realidade, da mesma moeda, que é o perdão, mas são coisas distintas. Então, por exemplo, eu libero perdão quando eu sou ofendido. Então, um exemplo, o senhor me ofendeu. Então é meu dever liberar perdão. Vou no meu quartinho de oração, nas minhas orações e falo, Senhor, eu estou liberando perdão para o pastor Ares. Aí o Espírito Santo pergunta, mas por quê? O que ele fez? Porque ele me fez isso, mas eu estou declarando o meu amor, o meu perdão para a vida dele e que o Senhor possa restaurar o nosso relacionamento. Ponto. Liberei perdão. Agora, pedir perdão é quando eu sou o ofensor. Já é uma outra situação. É quando eu ofendi o pastor Alisson, então eu tenho que chegar diante do pastor Alisson e pedir perdão para ele. Pastor Alisson, eu tô vindo aqui para te pedir perdão. Por quê? Porque, olha, eu falei isso da sua pessoa. Quer dizer, no mundo espiritual, as pessoas, pastor, elas muitas vezes não entendem isso. Elas não liberam e nem pedem. Tem gente que tem facilidade de liberar perdão, porque é o ofendido, mas tem uma dificuldade em pedir perdão. Tem gente que tem facilidade em pedir perdão, mas tem dificuldade em liberar perdão. E tem gente que tem dificuldade de liberar e de pedir perdão. Aquela passagem que... E outra, guardar mágoa, não pedir... Não está falando nem de liberação, está falando de petição. Não pedir perdão para alguém que você ofendeu, toca nas finanças. O que Jesus falou? Olha, se fores ofertar e te lembrares que alguém tem algo contra você, ou seja, se alguém tem algo contra mim, eu estou na posição de ofensor. Significa que eu fiz algo que a pessoa se ofendeu. Então qual é o meu dever? Vai lá, concilia-te primeiro e depois traga a sua oferta. Ou seja, a gente precisa ficar muito atento nisso daí. Hoje tem muitas pessoas com problemas emocionais, feridas emocionais, porque nunca liberaram perdão.
Existe uma resistência na liberação de perdão. E é isso que vai, na realidade, deformando a pessoa, adoentando a pessoa, contaminando a pessoa e destruindo a vida da pessoa. É forte. É forte. Ó, esse livro aqui do pastor Rogério, Cura Interior, ativando os portais dimensionais da alma. E aqui eu achei um tópico bem interessante, pastor Rogério. Ó, você depois adquire, ele tem mais de 60 livros. Aqui tem algo interessante aqui, diz aqui. As feridas da orfandade paterna e materna. Isso pega. Existe muita ferida, questão de pais e Sim, mães. vamos lá. O que é orfandade? Orfandade é tudo aquilo que destrói a imagem do pai e da mãe. Do pai biológico e da mãe biológica. Ponto. Pode ser até do padrasto, da madrasta também, que muitas vezes é uma figura dos avós. Então tem pessoas que sofrem de orfandade, de pais vivos, inclusive. Tem gente que sofre orfandade porque os pais faleceram e tem gente que sofre orfandade de pais vivos. Ou seja, o exemplo é aquele pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Não abraça, não beija, não fala palavras de apreciação para a criança, não dá toque, porque a criança precisa de toque, de abraço, no caso, de carinho, de afeto, de ternura. Não tem isso. Não tem aquele pai, o homem, pastor, ele carrega os 3 P's, sabia disso? Não. P. Todo homem carrega os 3 P's. Todo pai carrega os 3 P's. Que é provisão, o pai é provedor. Ele que provê a casa. Protetor, ele protege espiritualmente, emocionalmente a família. E ele é promotor, ele é aquele que lança os seus filhos. Ele é o que lança, ele promove, tá? Então, muitas vezes, a pessoa nasce num seio familiar que ela não teve provisão, proteção e promoção. Ela não teve os 3 P's da paternidade. Quer dizer, ela sofre a orfandade. A mãe, muitas vezes também, não teve o carinho da mãe. A mãe é educadora. A mãe é aquela que está em casa, vamos falar assim, em contexto mais tradicional, é aquela que está lá, aquela que educa, é aquela que está mais presente, porque o pai está trabalhando, às vezes a mãe está em casa, eu sei que mudou um pouquinho hoje, devido ao contexto, né, das pessoas, mas a mãe é aquela que ela é a mais achegada aos filhos. Só que muitas vezes a criança não tem nada disso. Hoje as crianças estão sendo criadas como? Pelo celular, pela tecnologia, estão sendo criadas pelo videogame, estão sendo criadas pelas redes sociais, e isso está afetando. Hoje tem um problema que é a morte neuronal. Já ouviu falar da morte neuronal? Não. Não? A morte neuronal, na realidade, o que é a morte neuronal? É o problema da tela. 3 horinhas no celular, você já começa a sofrer morte neuronal. Seus neurônios começam a morrer. Principalmente das crianças. E já é constatado uma dependência tecnológica. E toda pessoa que tem dependência tecnológica, ela começa a enfrentar um problema chamado, na realidade, nomofobia. O que é a nomofobia? É uma pessoa que tem, como seria a cocaína cibernética. Ela apresenta vício de dependente mesmo, porque ela não pode ficar sem celular, sem tecnologia. Então ela começa a tremer, ela fica mal. E hoje os nossos filhos, eles estão indo para esse caminho por causa do avanço tecnológico. Estamos aí na 4ª Revolução Industrial e isso está afetando as pessoas, principalmente os nossos filhos. Aí os pais deixam de passar tempo com o filho para entregar um celular, um tablet nas mãos dos mesmos. E isso acaba gerando um problema fisiológico, cerebral, neuronal. As crianças começam... Aí entra um outro fator. Você já viu isso? Não sei se o pastor já pegou em casos de gabinete, as pessoas falam assim, pastor, antigamente as crianças ouviam tanto a voz de Deus, as crianças eram mais, ativadas, e hoje nem tanto. Por quê? Porque muitas vezes elas estão sofrendo um problema que está ligado ao problema da tela, que é aceleramento de pensamento, síndrome do pensamento acelerado. Hoje as crianças estão com a síndrome do pensamento acelerado. É muito conhecimento, é muita informação, e isso está afetando as pessoas. Isso está tocando nas pessoas. Então, a gente começa a entender
que as pessoas estão com problemas diversos. Inclusive, existe hoje um termo que eu uso que é a cura interior tecnológica. Hoje as pessoas precisam... Esse livro que o senhor mostrou aí, ele é uma cura interior tradicional, é a base. Mas existe hoje cura interior tecnológica. Hoje você pega a tela que está causando depressão, está causando ansiedade, euforia, está causando muitas vezes estresse nas pessoas, está causando muitas situações. Então as pessoas estão precisando de cura interior tecnológica. Vai ser mais fácil de resolver, é só tirar da mão o celular. Depende. É mais fácil, teoricamente é. Só que aí tem os fatores, né? Depois que o bosque pegou fogo, e aí? Você joga água, mas e o estrago que já fez? Entende? Aí a gente precisa do quê? De pedir para Deus restaurar, pedir para... Aí são propósitos. Então, o melhor é ir limitando isso de alguma forma. Então, quando a gente fala de orfandade paterna e materna, eu estou falando de algo que descaracteriza o pai e a mãe. É aquelas atitudes que eles tiveram ao longo da vida e que gerou... Hoje tem muitas pessoas, pastor, que não conseguem conversar com o pai e com a mãe, não tem relacionamento com o pai e com a mãe. A gente está falando com pessoas aqui que muitas vezes, olha só, você nunca vai prosperar na vida enquanto não tratar relacionamento com o pai e com a mãe. A pessoa nunca vai ser ativada ministerialmente em alto nível enquanto não tratar relacionamento com o pai e com a mãe. Eu falo que a pessoa, muitas vezes ela até consegue alguma coisa, mas não rompe. Fica ali no nível 1, não vai para os outros níveis. Por quê? Porque tem algo que limita ela. Então a gente pega pessoas na igreja que têm problemas com o pai, que têm problemas com a mãe. Eu posso falar isso, meu filho está aqui, o Moisés é meu filho, mas é meu enteado. E há anos atrás o Senhor falou assim para mim, faz a reconciliação dele com o pai dele e da Kathleen. Então eu chamei o pai dele na época para vir em casa. E aí ele veio, eu tinha 2 testemunhas, o pastor Gerson, tinha uma outra pessoa com a gente. E ali eles abordaram, falaram o que estava no coração deles, o porquê que eles não estavam indo com o pai na época. E ali foi feita uma reconciliação. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que se não fizesse isso, eles nunca seriam bem-sucedidos na vida. Então, na mão dos pais existe uma brahota, uma bênção, e que precisa ser liberada para os filhos. Hoje tem muito pai e mãe retendo essa bênção. Só que por outro lado, os filhos estão feridos, estão magoados, estão entristecidos. Quanto filho abandonado? Quanto filho rejeitado? Filha abandonada, rejeitada, o pai foi embora, a mãe foi embora. E isso gerou o quê? Problemas emocionais, feridas gravíssimas na vida da pessoa, de tal forma que hoje a pessoa não consegue avançar na vida. É coisas básicas da vida que a pessoa ela não consegue romper. Ela não consegue. Esse fator de relacionamento com os pais, eu sempre digo o seguinte: quando há um relacionamento saudável, existem 3 fatores. O que os pais eles geram na nossa vida? Primeiro, identidade e destino. Então, o teu pai e a tua mãe na tua vida, eles precisam ativar identidade e destino na tua vida. O que é identidade? É aquele pai que chega para a filha e fala assim, filha, você é linda. Isso vai blindar ela, inclusive. Tem aquele pastor, é um pastor americano, ele escrevia muitos livros de relacionamento. É Jamie, eu não lembro o nome dele exato. Jamie Camp? Jim Camp, e ele fala isso, né, que ele tem 3 filhas, e todo dia ele falava, filhas, vocês são lindas, vocês são maravilhosas, não sei o quê. Por que ele fazia isso? Porque quando um homem chegasse nas filhas e falasse assim, você é linda, você é maravilhosa, ela olharia e falasse assim, mas eu já escuto isso todos os dias do meu pai. Ou seja, ela já tem aquele preenchimento dentro do coração dela. Agora imagina uma moça que o pai foi embora, abandonada, depreciada pela família, e que o camarada chega e fala assim, você é linda, você é maravilhosa. Aí ela, ai meu Deus, ai Jesus, ele é lindo. Quer dizer, ela tem ali uma carência psicoemocional. Ela é muito mais fácil ela cair nesse laço relacional. Por quê? Porque ela tem uma carência.
de algo que era o pai que tinha que promover na vida dela. Então, olha, isso aqui é muito sério que a gente está falando. Hoje as pessoas têm essas carências, porque não teve um pai coerente, não teve uma mãe coerente, e isso está abrindo o quê? O que eu falo que é uma cunha, né? Uma brecha emocional na vida das pessoas, que elas não tiveram. Pastor, tem gente que não teve pai para nada, não teve mãe para nada. Quantas pessoas que eu pego que foram violentadas pelo pai e pela mãe, abusadas, maltratadas, espancadas. Eu pego casos de clínica de cura interior que assim, dá vontade de chorar mesmo com a pessoa, de tão grave que a pessoa ela viveu as coisas na vida, por falta de paternidade. Hoje o problema da humanidade é a família disfuncional. Então, o pai e a mãe geram identidade e destino. Você é uma bênção, você vai crescer, você vai prosperar. Filho, eu tô aqui, eu tô orando por você, Deus vai te abençoar. Continua firme. Olha só, você gera identidade e automaticamente você gera o destino da criança. Mas pai e mãe também na nossa vida ativa identidade e destino, mas ativa também o fator que a gente fala aí de capacidade de construir relacionamento. Tem gente que não tem. Tem pessoas que não conseguem se relacionar. Por quê? Porque nunca tiveram isso dentro da sua casa. Nunca tiveram um pai que conversasse à mesa, uma mãe que conversasse sempre nos gritos, na pancadaria, nos xingamentos, na confusão. Quer dizer, a pessoa nunca teve uma família saudável. E é os pais que fornecem para a criança e ajudam ela a ter uma capacidade de construir relacionamento. E aí, em terceiro, heranças. Olha só, identidade e destino, os pais nos dão isso, deveriam dar, né? De uma maneira saudável. Identidade e destino, capacidade para construir relacionamento e, ao mesmo tempo, herança. E aí, herança em todos os níveis. A gente tem, você parece com quem? Com teu pai, com a tua mãe? Mais com a minha mãe. Então, olha só, o seu fenotipo biológico está mais ligado à sua mãe. Você parece com a sua mãe. Então, você tem uma herança fisiológica. Muitas vezes você tem uma herança psicológica. Aquele filho parece mais com a mãe, com o pai, o jeito dele, né? A maneira, a abordagem é mais tranquilo, é mais calmo. Parece com a mãe, não, esse aqui é mais agitado, parece com o pai, é mais sociável. Então, assim, existe uma herança psicológica, existe uma herança social e também existe uma herança, aí entra a libertação, espiritual. E quando tudo isso está completamente, como que eu posso falar assim, desgastado, como que essa pessoa vive? Ela vive, pastor, tentando curar uma ferida em cima, na realidade, tentando passar de uma ferida para outra ferida, que é o que gera o trauma. Sabe o que é o trauma? É uma ferida em cima de outra ferida. É aquela moça que não teve pai e ela tá querendo buscar isso no namorado, e esse namorado aqui faz o mesmo que o pai, ela sai desse, vai para esse aqui, que faz o mesmo que o pai, que faz o mesmo que o primeiro namorado, e que aí ela vai pro terceiro relacionamento, que faz o mesmo que o segundo, que o primeiro, que o pai fez também, e ela vai colocando uma ferida em cima de outra ferida, e isso gera um trauma. E aí vai gerar um monte de problemas. Diversos problemas. E aí é onde que entra a sociedade de hoje. Você pega a sociedade de hoje, é muita gente ferida emocionalmente. Porque precisamos aprender a lidar com isso. E enquanto a gente não aprender a lidar, a gente vai ter dificuldade. Todo ser humano, pastor, ele tem necessidades psicológicas, e dentre delas duas principais. 3, né? Afeto, aceitação e amor. Se você não tiver essa abordagem de afeto, aceitação e amor, muito provável que você fique manco emocionalmente. Você vai ter vai ser um Jacó emocional aí, vai manquejar, né? Vai ter um problema na caminhada a nível emocional. Hoje tem muito Jacó emocional, manquejando emocionalmente. E a depressão é espiritual, é emocional, é demônio? Alguns falam assim, o crente não podia ficar com depressão, e que nós encontramos muito crente em depressão. Qual é? Por quê? Na realidade, pastor, eu sempre falo que o problema do ser humano é tricotômico.
Pode ser dentro do contexto tricotômico. Pode ser algo só do corpo. Exemplo, você toma muito café? Toma. Tá. O que isso pode gerar no teu corpo? E agora? E agora? Uma gastrite nervosa. Pode gerar muitas vezes um aceleramento também cognitivo, porque o café ele faz isso com o nosso cérebro, né? Com a questão neural. Então assim, a gente tem que ter o quê? Doses controladas. E tem gente que bebe, né? Copo o dia inteiro. Café. Visita essa alma. Aí bebe muito café. Tá. Só que isso gera um problema, o quê? Físico. É algo físico. Físico, concorda? A pessoa come demais. Eu tô com fome. Aí come. Muitas vezes vai gerar obesidade. Só que é um fator fisiológico. Aí vem o outro. Espiritual. Mas vamos pro emocional. Tá. Tem gente também obesa hoje por fatores emocionais. Mas porque come muito? É assim, emocional e come demais. Sim. Existe hoje o comer emocional. Tem gente que come hoje por causa dos vazios existenciais. Tem gente que come demais porque ela tem feridas abertas, ela precisa preencher aquilo e ela preenche como? É como se fosse uma fuga, né? Uma fuga. É que aí ela vai na comida. Ela vai na comida porque ela precisa comer. Muitas vezes a pessoa tem uma ferida emocional. Exemplo, a moça, já vi casos assim. A moça, ela foi violentada, a moça era linda, corpo escultural, e assim, era muito cobiçada pelos homens e ela foi violentada. E aí ela criou um mecanismo de defesa a partir disso. Aquilo machucou, aquilo criou um trauma emocional, óbvio, na vida dela. E a partir daí ela começou a fazer o quê? Comer demasiadamente, demais, para engordar, para que ela pudesse ficar longe dos holofotes masculinos. Mas isso era consciente ou era inconsciente? Não, consciente. Consciente. Ela fazia isso de forma consciente, justamente porque ela queria já não ficar mais nos holofotes masculinos. Olha só, e aí já entra o fator, né? Ela recebeu aqui um abuso e isso ela passou a comer demasiadamente para poder não ter mais aquele corpo escultural para que os homens não ficassem olhando para ela. Mas isso, olha só, por causa de um abuso, uma ofensa sexual que ela recebeu, gerou um problema emocional e ao mesmo tempo fisiológico, que no caso seria a obesidade. Uma situação tá ligada à outra. Tem o fator fisiológico, tem fatores emocionais, tá? Mas também tem fatores espirituais. Eu peguei um caso, você falou de depressão, né? Então tem depressão que ela é fisiológica, tem depressão que ela é psicológica, tem depressão que ela é altamente espiritual. Demônio. É capiroto mesmo, é gadareno. Agora tem umas que não é demônio, tem umas que é fator. Mas como você identifica 3? Físico, emocional e espiritual. Você chega na casa da pessoa, como você sabe? Às vezes é tudo junto e misturado. E às vezes não. Porque aí você precisa do dom de discernir. Por quê? Porque, por exemplo, você pode estar com deficiência vitamínica por causa de parasitação. E as parasitas, e hoje tem muito, a água nem se fala, alimentação, existe a parasitação. 90% hoje do pastor Ariston é verme. Sabia disso, não? Eu fiz Já fez? Uma limpeza nesses dias aí. Muito bom. 90% do nosso corpo é verme. Diz que é bom fazer uma vez no ano? É mais. Hoje tá precisando de mais. 2, 3 vezes ao ano. Mas como é que é essa limpeza? É tomar só o remédio? Não, né? não. Depois o pessoal que quiser também, a gente tem parceria com o pessoal, dá para o pessoal adquirir. Tem a tintura, a plata coloidal, tem também através de remédios, mas não é remédio quite care, são remédios que são, aí tem que ser um médico, mas tem então isso também. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu quero... Poderemos falar qualquer dia sobre desparasitação alimentar, isso é importante. Vamos. Se você quer esse assunto, você escreva aqui, põe aí, eu quero, só hashtag eu quero, que eu vou saber que nesse tempo do vídeo, você põe hashtag eu quero, nós vamos fazer um podcast só para falar disso. Desparasitação então, pode continuar. É uma das coisas que mais causam depressão, entende?
Então, quer dizer, já não é um fator. Claro, se a gente for olhar no contexto, tem algo espiritual? Muito provável. Mas a parasitação, ela é uma questão aí mais fisiológica, mas que está gerando algo no emocional. Então a gente precisa, hoje, devido à água contaminada, alimentação contaminada, por vários fatores, né? Precisamos desparasitar. Aí você pega, por exemplo, eu fiz um podcast esses tempos sobre depressão. Você pega aí que hoje tem anticoncepcional na água, que fica o resíduo, né? O estado residual, a mulher vai à urina, depois aquela água vai ser tratada de alguma forma e ainda fica os resíduos e que está gerando depressão. Nessa água que bebemos, mas não é filtrada? Que filtrada, irmão. Não, tô falando. Essa água é um filtro. Eles purificam lá e nós filtram em casa. Mas passa muita coisa diferente. Será que ainda passa coisa na água? Nossa, pastor, você não tem ideia. Primeiro que você paga por uma bactéria na sua água. Sabia disso? Como assim? E agora, hein? Você paga por uma bactéria na sua água. Hoje existe uma bactéria chamada Escherichia coli, que ela só sai a 70 graus. Me responda, aonde que uma empresa de água, vamos colocar assim, ela vai ferver a água em 70 graus? Você já fez? Nem a gente faz isso. Depois no filtrinho de barro. Mas o filtro de barro também tem... Ele é bom, mas tem que lavar todo dia. Já viu aquele limo verde que fica? No filtrinho? Aquilo é cancerígeno. E aquele elétrico? aquele industrial? Não, tem uns bons aí. Bom é ionizante, ozonificante e alcalinizante, que é o pH do corpo. Esses daí, a água, quer dizer, eles vão tentar regular a água de tal forma que fique dentro do ponto de equilíbrio do nosso corpo. E aí sim, realmente, quando você bebe uma água boa, é diferente. E a Bíblia vai falar de água, eu nem vou entrar em detalhe, mas a Bíblia vai falar de água que está ligada a fezes, queridos. Que nos últimos dias as águas teriam muitas coisas. Você pega um lugar que tem, por exemplo, fonte de água perto de cemitério, o que tem no cemitério na terra, você sabe? Churume. Churume, o que é isso? O churume é uma substância e que contamina a água. Entende? Então assim... Mas é o quê? É questão do resto mortais? Restos mortais. Os bichos... Que vai para a terra e aquilo vai... Ele vai tipo ramificando. Então vamos dizer assim, muita gente em depressão... porque está até contaminado fisicamente, depressão, que hoje em dia aumentou muito os casos de depressão. A depressão ela se dá por vários fatores, né? Como eu disse, fisiológico, emocional, espiritual. A gente está falando aqui de questões físicas, mas também tem os fatores emocionais. A mágoa é uma coisa que gera depressão. Uma pessoa que não perdoa, ela pode ser atormentada pela depressão. Então... Porque a pessoa que não... eu um dia perguntando para o Espírito Santo, pedindo para ele me ensinar sobre isso, ele falou, filho, você sabia, olha só, é forte isso aqui, hein? Que existem pessoas que são possessas por pessoas humanas? Eu falei assim, mas me explica esse negócio. Eu falei assim... Isso aí é até bom. Eu vou fazer um corte disso. Você gostou, né? Possesso por pessoas humanas? Existem pessoas que são possessas por pessoas humanas. Aí eu perguntei, Espírito Santo, então me explica, me ensina. Ele falou, filho, toda pessoa que guarda mágoa, rancor, ódio, amargura no coração de alguém, ela é possessa por aquela pessoa. De que forma? Aonde ela vai, a pessoa dentro dela vai junto. Porque a ofensa está dentro dela. O ato da pessoa, aquilo que aconteceu, e a pessoa carrega aquilo o resto da vida se deixar. A pessoa pode ir pro Japão, mas o que ela fez está dentro da pessoa, a pessoa guarda aquela mágoa. Porque você é o que você faz, é as suas obras. O mapa da nossa vida é as obras, sabia disso? Saber que o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, quando ele entrava na Kadosh HaKadoshim, no Santo Santos, ele levantava as mãos, porque Deus não queria ver o coração dele, Deus queria ver as mãos dele. Eram as suas obras.
Quando o Kohanim, o sacerdote, ele ia abençoar, levantava a mão direita acima da esquerda, as pessoas não podiam nem olhar para ele. E ali ele liberava uma brahot. Quando ele ia liberar uma mishipat, que é um juízo, a esquerda acima da direita. Então as mãos estão ligadas às obras. Então nós somos seres humanos que possuímos obras. E quando você possui uma obra má, isso fica dentro do coração das pessoas. Aí você pode ir para a China, para o Japão, você pode ir para outro universo, mas a pessoa vai dentro de você. Porque você não libera perdão. E hoje tem muita gente possessa por pessoas humanas, por causa da ofensa que ela carrega do outro no coração. E enquanto não liberar perdão, nunca vai viver o sobrenatural e os altos níveis que Deus tem para ela. Então, recapitulando, fator emocional. Depressão está ligado à mágoa, amargura, ódio no coração. A pessoa ela começa a ter esses problemas. Então, a depressão está ligada a um conjunto. A alimentação também. A alimentação, ela é tricotômica, mas hoje tem alimento causando depressão. Ixi, agora, hein? E agora? Nossa. Fala ou não fala? Fala? Passa ou repassa? Não fala. A alimentação hoje, chocolate é um deles. Ah, não fala isso. Chocolate, é só pesquisar. Tudo que eu tô falando Nem aqui o cacau tá aí. 100%? Cacau 100%. O chocolate que é bom é o amargo. É tipo igual aqueles suíços, mais amargos. Esse é o chocolate bom. O chocolate tradicional, ele é complicado. Por quê? O doce. Porque ele vai sim mexer com o estado mental das pessoas. Emocional. E é comprovado isso, que as pessoas elas acabam... Tem gente hoje, pastor, que tem depressão alimentar. A pessoa ela tem uma depressão que não está ligado ao fator emocional em si, no sentido, né? A causa é emocional. Não. A causa é fisiológica, por causa do alimento. Esse alimento que a pessoa está ingerindo está provocando esse problema emocional, a depressão. Então, aí entra o que o senhor falou, mudou a alimentação, o que muda? O estado emocional. Por isso que, quando a pessoa ela entende que é fator fisiológico, corta aquilo, que aqui vai melhorar. Entende? Se o fator da depressão, a gente está falando de depressão porque é um dos problemas emocionais das pessoas. Se o problema da depressão, no caso, ele é mágoa, libera perdão, que a depressão acaba. Vai sair. Entende? E também, às vezes, pode ser a culpa. Pecado. Peguei um caso de uma moça, isso aqui é interessante eu contar, hein? A gente pega muitos, né? Mas a moça, ela tava com depressão, ela tomava remédio de... Na realidade, era um remédio que ela tomava de depressão, mas que tirava a libido dela. Mas por quê? Olha só, aqui que tá o segredo. Porque, na realidade, ela adulterava. E aí ela se sentia culpada, o marido era um bom marido, e ela se sentia culpada por causa dos adultérios que ela cometia, de tempos em tempos, não era uma coisa frequente, mas ela cometia adultérios de tempo em tempo, e aquilo trazia uma culpa muito grande, é um fator emocional, e aquilo gerava a depressão, ela não conseguia sair daquele looping emocional da depressão. E aí ela era obrigada, aí já entrou uma coisa emocional que vai gerar uma coisa fisiológica. E o que era? Ela não tinha libido, porque ela era obrigada a tomar medicação. E aí afetava o quê? O casamento. Até o dia que ela decide. Tem gente que só vai ser curada emocionalmente quando confessar pecado. E aí o que aconteceu? A gente foi tratar com ela e ela meio assim tal, eu falei, não, vem cá, vamos conversar. E ela começou a confessar, falar as clínicas que a gente faz de cura ou de libertação. E aí ela começou a confessar os pecados dela. E aí eu falei assim, vai chegar um momento que você vai ter que tratar isso com o seu marido. Você vai ter que confessar esse pecado para ele. Claro, com muita ordem, com muita decência, tudo na direção do Espírito Santo, no tempo oportuno do Senhor, até que chegou, o Senhor falou assim, é chegado o tempo de ela confessar o pecado para o cônjuge. E aí chamamos a liderança dela, os pastores, fomos até a casa dela, dos pastores, o marido foi junto, e foi quando ela
ela teve uma atitude assim, pastor, que eu fiquei admirado, assim, sabe? Ela confessou. E ela confessou. Só que, isso aqui já é um outro fator, isso aqui é muito, pra gente ensinar muito pra libertadores, ministros de cura interior. Mas eu identifiquei que o problema, e aí eu não tô tirando a responsabilidade dela, mas eu identifiquei que o que ela fazia de errado estava muito ligado à paternidade dela, porque foi o pai que ensinou ela a ver pornografia, a ver um monte de coisa. Imagina um pai que ensina os filhos, principalmente a menina ainda, a ver pornografia. E ela acabou ficando com aquele ranço de pecado sexual, porque quem abriu a porta foi uma autoridade, foi o pai. E aí, quando a gente se reuniu naquela sala e ela confessou aquilo, o marido teve uma reação assim, né? Ele não acreditava naquele que estava ouvindo, natural assim, como você fez isso e tal. Mas ele teve uma atitude, pastor, que poucos têm e que muitos deveriam ter. Ele disse assim: olha, eu sei que você fez errado, eu sei que o que você fez é muito grave. Isso foi uma bomba atômica, né, no nosso casamento. Mas diante do mundo espiritual eu decido te perdoar e seguir em frente no nosso casamento. E foi quando ele, de fato, decidiram ficar junto. E Deus trouxe a cura naquele casamento. Aí olha só, ela adulterava, entrava a culpa, que gerava depressão, e que ela era obrigada a tomar remédio depressivo para poder vencer a depressão, mas que tocava na libido dela. Quer dizer, o marido, quem que era atingido? Muito. O marido. No dia que ela perdoou, parou de tomar a culpa saiu, a depressão também foi embora, não precisou mais tomar o medicamento e restaurou o relacionamento, inclusive íntimo, depois eles tiveram até filhos. Então você percebe, uma coisa chama a outra. E depressão também, a gente está falando aqui, fármacos. Tem muitos fármacos que também causam depressão. Remédios. Tem que ficar atento aí na bula para você entender, porque muitas vezes você está tomando um remédio que está mudando o seu estado mental. E tem muita coisa em depressão, hein, pastor? O pessoal não tem ideia. E quando é demônio? Aí é outra questão. Então vamos lá. Tem um fator fisiológico, emocional e também tem um fator espiritual. Então, tem depressão que ela não é fisiológica. Tem depressão que não é emocional. Tem depressão que é altamente espiritual. Então é aquela pessoa que fez uma feitiçaria e nunca quebrou. Aquela pessoa que muitas vezes abriu a porta para o inimigo através de abortos provocados. Aí entra espírito de morte que está ligado à depressão. Então tem muita gente que a gente já tratou de depressão que era altamente espiritual. Como teve pessoas que não era espiritual, era emocional ou era... A depressão já é emocional, mas a causa também era emocional ou era fisiológica. Agora teve gente que era espiritual, colocou a mão ali, a entidade se manifestou. É mais fácil quando é espiritual? Tratar ou é tudo a mesma coisa? Não, acho que é tudo a mesma coisa. É como eu falei, se você está comendo uma alimentação que está causando depressão, muda a alimentação. A depressão, o seu estado mental vai embora. Porque alimento tem química, aquela química alimentar, que muitas vezes está alterada, também mexe com o seu estado mental, que o cérebro também é químico, e aquilo sai. Automaticamente você corta o mal. Agora, a gente pega casos que a depressão é sim, também, não é só fisiológico, não só emocional, mas também é espiritual. E realmente aquela depressão ela tem uma origem espiritual. Muitas vezes de linhagem de feitiçaria, muitas vezes de feitiços que foram lançados, muitas vezes de abortos provocados, várias situações, derramamentos de sangue, e aquilo está gerando uma depressão. E tem um outro fator, posso falar? Pode. Que está ligado também muitas vezes ao espiritual, mas está ligado também ao fator fisiológico e emocional. Que aí tem uns que é tudo junto e misturado, pastor. Exemplo, a minha esposa ela teve depressão muitos anos atrás, bem nisso que a gente casou, ela tinha uma raiz. E eu falava, meu Deus, o que acontece? E um dia,
Isso aqui ela já contou aí, já nos testemunhos dela. Tem que marcar um dia pra gravar com ela, hein, pastor? É bom, hein? É o testemunho dela, assim, ela contando, assim, muitas coisas que Deus fez na vida da pastora Keila. E um dia, marcar aí. um dia ela falou pra mim assim, eu tava na madrugada, ela tava muito chorosa, e ela falava assim, nossa, eu me sinto num poço, e esse poço não tem, eu não vejo saída. Mas aquilo era algo dentro dela, olha só, era um fator emocional. E também entra um fator que eu vou falar de paternidade e maternidade. Aí eu falei assim, meu Deus, ajuda a minha esposa. E fiquei orando ali, dormi. Quando eu acordei cedo, eu senti algo mexendo na cama. E eu passei a madrugada em oração, lembrei? Passei a madrugada em oração, orando pela vida dela, fui dormir. E de manhã cedo eu senti algo mexendo, muito forte assim, sabe? Muito forte, mexendo na cama. Eu achei que era ela. E ela depois falou pra mim que achou que era eu orando, que eu tenho mania de orar e ficar batendo a mão assim e tal. E aí ela acordou, foi pra sala e depois ela veio chorosa. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá chorando ainda. Só que ela falou pra mim que aquele choro já não era mais o choro da depressão. Era um choro da cura que Deus tinha trazido na vida dela. Ela falou assim, Rô, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava, parecia que eu tava naquele poço sem fundo, que eu não via saída. Mas eu acordei, fui pra sala orar. E eu senti assim, Deus arrancando aquilo de dentro de mim. E aí eu buscando o Senhor, eu falei, por que isso? Aí foi quando o Senhor falou, filho, e aí isso aqui serve para muitas pessoas, aqui é chave, inclusive, de cura interior, para quem tá com depressão. É uma delas, né? Tem várias causas, são várias raízes. Mas foi quando ela chegou e falou assim para mim, pastor, Rô, o Senhor falou para mim, e aí depois eu conversei com ela. O Senhor falou assim, filho, a mãe dela engravidou dela, mas ela tinha perdido uma outra criança anteriormente. A mãe perdeu uma criança, então a mãe estava vivendo o luto. Ela ficou na época, pelo que a minha esposa conta, um pouco catatônica, porque imagina, uma mãe perder uma criança é uma coisa muito séria, né? É o que mexe, que desestrutura. E fizeram até lavagem no ouvido dela, porque acharam que ela estava com problema de surdez, porque ela ficava assim. Por causa, olha só, o trauma que ela passou da perda, a mãe. Só que nesse cenário ela engravidou de quem? Da minha esposa. E aí a minha esposa, ela foi gerada dentro de uma depressão que a mãe estava vivendo. Aquilo perseguiu a vida da minha esposa. Até o dia que o Senhor revelou, a gente quebrou. Nunca mais, pastor, a minha esposa ficou depressiva. Então a depressão tem raízes, é pluralidade. Pode ser até algo que veio tá já ligado a um fator, muitas vezes, isso é real. A gente pega muitos casos assim. A mãe é depressiva, a filha é depressiva, o pai é depressivo. espiritual. Muitas vezes espiritual, muitas vezes, geralmente essa parte é mais espiritual. Geralmente. Quando acompanha uma Por quê? família. Porque houve uma legalidade de alguma forma. Quando que algo é muito espiritual? Quando há uma legalidade. Aí o inimigo, ele entra. Às vezes pode ser algo fisiológico, pode ser algo emocional, mas que abriu também lá na frente, abre uma porta de legalidade. E aí a gente orou, quebrou, ela foi curada, foi liberta daquilo. Então, é o que eu falei. Depressão, ansiedade, nós somos seres tricotômicos. Então a origem dos nossos problemas pode estar ligado a isso. Fisiológico, emocional ou espiritual. Nem tudo é demônio, mas tem muita coisa que também é demônio. Essa é a verdade. Nem tudo é, mas tem coisas que é demônio 100%. E não adianta também, principalmente o pessoal aí que gosta, né, que eles querem criminalizar pastores que dizem que é maldição hereditária, que é questão, na realidade, que é demônio. Só que a Bíblia, a gente segue o nosso manual de fé, é a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar de questões, sim, psicoemocionais, questões fisiológicas, mas ela também vai tratar de questões espirituais. Tem coisa que é altamente espiritual, tem coisa que é hormonal.
tá com a testosterona baixa, tá com progesterona baixa, a mulher tá com, né, o seu hormônio também feminino, o estrogênio baixo. Isso acaba afetando a pessoa. Tem coisas que não, tem coisas que é totalmente espiritual, é de ordem espiritual. Fizeram uma feitiçaria pro pastor para ele morrer. Quer dizer, o inimigo vai querer... Como que vai fazer isso? Muitas vezes vai querer definir a pessoa, mas entra muitas vezes também no fator emocional. A pessoa fica triste, amargurada, e aí é onde que o inimigo vai ganhando território. A gente precisa discernir isso, pastor, porque tem muita coisa. Um dia eu tô orando para uma irmã, e aí a gente como libertador, a gente quer olhar só pelo campo da espiritualidade. Aí o senhor falou para mim, o problema dela não é espiritual, o problema dela é alimentar, é fisiológico. Ela não está tendo o nutriente necessário para o corpo. O senhor falou para mim, ela está com deficiência de vitamina D. Fala para ela ir no médico, e aí ela vai fazer o exame, vai comprovar que ela está com falta de vitamina, e aí ela vai ficar bem. Porque do jeito que a minha irmã estava, parecia que ela estava endemoniada. No sentido assim, mal, meu Deus. E na realidade ela estava com deficiência de vitamina D. D3. Então, se a gente não tiver esses entendimentos, tudo é espiritual. E a gente acaba pecando. Por quê? Porque nem tudo é espiritual. Mas tem coisas que são altamente espirituais. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio e o discernimento do Espírito Santo. Aleluia. Eu só quero avisar você duas coisas. Primeiro, você conhece alguém que está com depressão, está triste, está precisando de cura interior. Compartilha aí agora aí no Facebook, WhatsApp, direct do Instagram. E se você não curtiu ainda, curta. E eu quero falar algo muito importante. Vou falar agora e vou falar no final para lembrar, né? Nós vamos ter um encontro de cura dia 17, 18, 19 de julho de 2026. Então, vai ser algo muito poderoso. Vai estar vários ministros ministrando, pastor Luciano Faé, Ronaldo Dias, pastora Ana Santos, eu e o pastor Rogério Zaite vai estar ministrando. Eu já até falei para ele hoje, no sábado de manhã. O encontro começa na sexta-noite numa chácara em Suzano. Ele vai estar ministrando cura interior. Qual é a vantagem? Porque aqui no YouTube nem dá para falar tudo. Não dá. Porque o YouTube bloqueia. Uma faculdade, pastor. Mas lá ele vai poder liberar tudo. Liberar tudo e vai liberar unção. Então, eu vou deixar o ingresso aqui na descrição. R$400. O que é R$400 para hospedagem? Café da manhã, almoço, janta e fora a administração. Muita gente falou, pastor, isso aí tá bom demais, o preço, o valor, porque você sabe como tá caro a chácara, como tá caro as alimentações. Isso daí é uma bênção que eu deixei esse valor que dá para você comprar agora, até parcelar aí no cartão, não vai ficar tão caro. É Suzano, São Paulo, do lado de Mogi, Ribeirão Pires. Vai estar o Rogério Zaite ministrando cura interior. Isso que nós estamos falando aqui é só para você ficar com gostinho de querer estar ao vivo e receber a unção, a oração. E em nome de Jesus, Deus vai curar você. Todos que forem lá, o propósito é dois, pastor Rogério, quando Deus colocou isso no meu coração. Primeiro propósito é a pessoa receber a transferência de unção desses ministros para ministrar. E se por acaso tiver problema físico ou emocionais, sim, ou espirituais, também vai ser curado. Você pega, por exemplo, a gente tá falando a gente fala muito de cura divina, né? O senhor fala muito isso. Igual, tem enfermidades que estão ligadas a fatores emocionais, que é a doença psicossomática. Isso, eu ia até perguntar isso. O que é a doença psicossomática? É uma doença na alma e que se manifesta no corpo. Então você pega, por exemplo, hoje, uma pessoa que tem muita mágoa, câncer. Tem muitas pessoas com câncer que tem mágoa? Não é que tem muitas pessoas com câncer. É comprovado já cientificamente que a mágoa gera câncer. Eu gosto de falar porcentagem. Você sabe a porcentagem, não dá pra saber. Aí é difícil. Mas eu tô pra te falar que é muito. E as pessoas não entendem. Por exemplo, o câncer, né?
que é a oncologia que trata de câncer, não é isso? O câncer hoje, ele se dá por 3 motivos principais. Tem outros, mas esses aqui são os 3 principais. Toxinas alimentares. Então, hoje o alimento tóxico está gerando isso. Se dá por radiação, nossa. Por isso precisamos usar pulseira magnética. Inclusive, vou estar com uma parceira sobre isso. É importante, porque rompe o eletromagnetismo que vem, o corpo está recebendo tudo isso. Você não vê, mas está recebendo muita radiação. E também problemas emocionais, dentre eles a mágoa. A pessoa guarda. Você viu uma pessoa amargurada, pastor, como que ela é? A pessoa amargurada, ela é mal-humorada. Pessoa amargurada, ela murmura demais, nada tá bem. E ó, só por isso, só na murmuração, 1 Coríntios 10:10 diz que aquele que murmura, um espírito de destruição o acompanhará. E o espírito de destruição, ele tá ligado à mágoa, lembra? A mágoa, que é a raiz da amargura, que contamina muitos e que gera destruição, tá lá na carta aos Hebreus. Quer dizer, a pessoa que é amargurada, ela reclama de tudo, ela murmura, ela vive com cara de peteca amassada, conhece? Nunca tá bem. O que foi, irmão? Tá com dor de barriga? Não, só assim mesmo. Vive mal-humorado, fala mal, critica todo mundo, só sabe criticar, nunca tá de bem com a vida, não tem satisfação, é uma insatisfação crônica, ou seja, isso afeta a fisiologia. Inclusive, tem coisas que estão alterando genética e DNA. É outra coisa. Qualquer dia a gente tem que falar sobre transformação do DNA. Essa é top. É, porque as pessoas não entendem essa questão genética e DNática. Então tem muitas pessoas hoje que a mágoa, ela é algo na alma, mas que está tocando no corpo. Câncer, são vários tipos de doenças. Hoje tem igrejas psicossomáticas, hoje tem pastores psicossomáticos, hoje tem muitas pessoas psicossomáticas, pessoas que estão com problema na alma, mas que está afetando a fisiologia. Só que aí, Deus me deu um outro termo, que está ligado à tricotomia. Hoje tem pessoas que têm problemas pneumapsicossomáticos. Que é isso? A pessoa tem um problema, na realidade espiritual, que está tocando nas emoções e que está tocando no corpo. Já é as doenças pneumapsicossomáticas. Que começa no espírito. Começa no espírito. Porque ela quebrou uma lei espiritual. E aquilo está afetando as emoções e aquilo está afetando a saúde dela. Essa é a verdade. Então, mas dentro do fator fisiológico, existe sim as doenças psicossomáticas. Tem muita gente hoje com problema por causa das emoções que estão desequilibradas. Isso está afetando altamente a saúde da pessoa. E tem vários aí. E é interessante que nesse livro, mostrando de novo para o pessoal de casa, aqui é o livro do pastor Rogério Zaite, um deles, né? Ele tem mais de, acho que 60 publicados, né? Então eu tô vendo uma estante ali cheia, Cura Interior. Até quem quiser adquirir, depois lá no site ele vai falar suas redes sociais. É algo que você já falou agora há pouco, mas até você explicar cura dos traumas emocionais na vida intrauteriana. Então tem pessoas que... Intrauterina. Isso. Tem pessoas que já vêm com problemas emocionais lá quando estava sendo gerado. Né? Você até citou um caso aí parecido. Na realidade é assim, ó. Isso até é bíblico, né? Isso é interessante. Eu sempre uso um texto, tá lá acho que em Lucas, se não tiver nada, é Mateus ou Lucas, que vai falar sobre o dia que Maria visitou Isabel, esposa de Zacarias. Quando Maria, Miriam, mãe de Jesus, fala que ela tá grávida do Messias, o que João Batista faz no ventre da mãe? Salta. Ele pula. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. É possível ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Olha só, o pessoal não é cheio na fase adulta, mas João Batista já era cheio no ventre. No ventre. Ele pula, ele está cheio do Espírito Santo. Quando Maria fala, significa que o feto ouviu. Ele ouviu o que ela falou. Por quê?
Isso é princípio, tá? Primeiro que no judaísmo existe algumas chaves nessa questão de fertilidade no sentido de condição gestacional, um fator gestacional. Eles só contam para as pessoas, a não ser que sejam pessoas muito próximas, depois de 5 meses da gravidez. E o povo no Brasil é tudo ao contrário. Deu uma semana, já tá falando para todo mundo. Grava no story. Grávido e tal. Não, no judaísmo eu acho interessante isso aí. Isso é chave. Só depois de 5 meses. Por quê? É o período que o feto ele já está desenvolvido. E agora ele vai ganhar mais peso. Segundo, existe uma prática que eu acho interessante, que é de tzedakah. Quando a criança está sendo gerada no ventre, né, que ela está, na realidade, o embrião está em desenvolvimento, aí tem a questão gestacional, eles praticam, os pais, ofertas de tzedakah, ofertas que cuidam dos pobres, das viúvas e dos necessitados. E eles dão nome a essa oferta, a oferta em prol do nosso filho, da nossa filha. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, tá? Depois eles fazem uma festa, um banquete, em celebração à chegada daquela criança. Eu pergunto, no Brasil é assim? Não. A criança, a moça descobre que está grávida fora da aliança de casamento. Isso já vai dar um problema, porque vai gerar bastardia. E bastardia é todo filho que foi gerado fora da aliança. Tem 4 tipos de bastardos, tem mais, mas não vou citar aqui. Eu geralmente falo os outros em lives privadas na escola. Mas tem 4 tipos principais: filhos de fornicação, pais solteiros, filhos de incesto, pais de parentela, adultério, pais que já são casados, então é um relacionamento extraconjugal, e abuso, violência. São os 4 tipos. São 4 tipos de filho bastardo: o bastardo de fornicação, de incesto, de adultério e de abuso sexual. Essa criança que é gerada fora, ela vai ter problemas. Ela sofre de situações. Problemas espirituais e emocionais. E muitas vezes tipo. até físicos, dependendo. É a pneumosomatia, né? Porque começa a ter problemas. Então, exemplo, a criança que foi gerada fora, a de fornicação, ela vai ter a quebra da lei sexual. Os pais é um telhado na vida dos filhos. E quando esse telhado está esburacado, atinge quem está embaixo, é os filhos. Então pai e mãe na nossa vida é telhado. Se a cobertura tem brecha, atinge quem está embaixo na brecha que os pais deram. Se é sexual, sexual, financeira, financeira. Se é criminal, é criminal. Então aquela criança passa a ter problemas naquela área. E aí a gente começa a ver que muitas crianças hoje no Brasil estão sendo geradas fora de uma aliança de casamento. O filho de fornicação, ele não tem tanto agravante, dependendo do caso, porque hoje tem, né? Mas é diferente do filho de adultério e do filho de abuso. Por quê? O filho de adultério, ele é gerado, mas ele vai gerar um transtorno na outra família terrível. É ou não é? É. Eu já vi menina, assim, a filha mesmo do pai, a filha, vamos colocar assim, legítima, lançar praga e maldição na vida da outra criança que o pai gerou fora da aliança. Eu já vi e ouvi isso. O filho de abuso, dentre essas situações, é o que tem mais implicação. Por quê? Olha só, fornicação, incesto, adultério, geralmente há consensualidade. Eles querem se relacionar, mesmo que esteja errado, vamos colocar assim, mas há uma consensualidade. O de abuso, não. Então esse filho aqui vai ter muito problema, porque ele é filho de uma violência. Ou essa criança, ela vai ser rebelde ao extremo, ou ela vai ser muito amuada, oprimida, opressa, rejeitada. Então ela vai ter problemas. Para quebrar isso? Calma aí, vamos lá. Então, quando a gente fala de fator gestacional, a maneira que os pais... Aí entra a concepção e entra o fator gestacional. A maneira que... Pastor, eu dou um exemplo. A gente nunca falou de sexualidade, né? Isso é um termo bom pra gente falar. Olha, tem vários, tem, né? Vários poderes. Tem vários. Mas existe sim uma questão sexual. Hoje tem os filhos da tábua. Já viu esse termo? Não. Não? Vou te explicar o que é os filhos da tábua. Aqui em Guarulhos, tá aí na internet, depois vocês pesquisam.
Acho que em Guarulhos também, foi em Guarulhos. Teve um caso, ou alguns casos, né, de moça que engravidou. E aí a ginecologista perguntou quem é o pai da criança. E a menina, é a tábua, doutora. Quem é o pai da criança? A menina, é a tábua, doutora. Tábua. Tábua. Quem é o pai da criança? A menina, é a tábua, doutora. Quem é o pai da criança? É a tábua, doutora. E a doutora ficou nervosa com a menina. Minha filha, me explica esse negócio. Que tábua é essa? Que negócio de tábua? Não, é que a gente vai no baile funk e lá eles colocam uma tábua em vertical com um buraco. O cara coloca o membro genital dele ali e do outro lado a gente se relaciona sexualmente. Ele tá de um lado e eu tô do outro. E ali eu gerei essa criança. Então a nem criança sabe quem é o cara. não sabe quem é o cara. Então foi apelidado que é os filhos da tábua. Essa é a geração de hoje. Hoje o problema, e aí é o fator que a gente tá falando, é a condição conceptiva. Como que essa criança foi gerada? Tô citando aqui, isso aqui eu tenho numa escola que eu falo de libertação, eu falo sobre o poder da concepção. As pessoas não têm ideias de como muitas crianças foram concebidas. E eu falo isso. Aí entra o fator gestacional, condição intrauterina. Aquela criança que, foi gerada de uma maneira muitas vezes biblicamente pecaminosa, e aí já abandona e rejeição do pai, o pai não quer saber da criança, já tem a rejeição ao extremo. A criança, ela é rejeitada desde o ventre. E olha, lembra que eu falei de João Batista, que ele ouviu que Maria falou sobre o primo dele, né? Fisiologicamente seria primo dele. Ele ouviu e ficou cheio de Espírito Santo dentro do ventre, mas existe um registro mnemônico que a gente fala, que a criança, ela guarda isso, é um registro, é uma memória, e a partir disso, ela sabe tudo aquilo que os pais estão falando. Ela sabe se ela é amada, se ela é aceita, se ela é querida, se ela é rejeitada, se ela é abandonada. E ela guarda isso. Hoje, talvez, pode ser o que a psicologia chama de inconsciente. Mas, na realidade, a criança nasce, aí no caso, é o parto. E quando essa criança nasce, pastor, e ela vai crescendo, ela passa a ter problemas de uma criança de rejeição, uma criança de abandono. E aí a mãe pergunta por quê? O segredo está no método que você teve de concepção, a maneira que ela foi concebida, e o segredo também é a concepção, a gestação. Por exemplo, é famoso esse caso. Apóstolo Géser Cardoso, ele conta, já ouviu falar do Géser? O Géser, ele conta o caso da filha dele. Eu acho interessante isso, pra gente falar disso aqui. A esposa dele ele conta, né, o que aconteceu. A menina, ela não conseguia evacuar, ela já tinha acho que mais de 17 anos, e ela não conseguia ir no banheiro. Ela não conseguia, ela tinha problema, e ela já ia fazer uma cirurgia. E aí acho que eles eram da Batista, se converteram não, se renovaram, já eram convertidos, se renovaram, começaram a falar em outras línguas, vamos colocar assim. E um dia a filha abraçou a mãe chorando e falava assim: mãe, não aguento mais. Mas ela nunca tinha feito aquilo, porque ela era mais ligada ao pai. Olha só que interessante. E ali naquele abraço, a mãe abraçou a filha e começou a orar, Senhor, visita minha filha, toca. De repente Deus abriu os olhos dela, ela teve uma visão do dia do parto, olha aí. E no dia do parto, pastor, ela começou a escutar o que ela disse naquele momento. Antes de ter o parto, ela dizia assim: eu não vou evacuar, eu não vou evacuar, eu não vou evacuar, eu não vou evacuar. E o que aconteceu? A criança nasceu, a menina nasceu, e ela teve dificuldade a vida toda, até 17 anos, de evacuar, ia fazer cirurgia marcada. Naquele dia, a mãe pegou, recolheu aquelas palavras do mundo espiritual, quebrou na vida da filha, e a filha foi curada, não precisou mais de passar por aquela cirurgia. Eu conheço um caso que um dia o pastor foi tratar uma irmã porque o filho estava com síndrome do pânico. Muitos problemas nossos estão ligados à concepção, vida intrauterina e parto, essa tríade. Isso aqui pega. E os problemas diversos que a gente está vendo aí, tá?
de distúrbios, de transtornos, está muito ligado a essa condição aqui. A gente tem que colocar na conta isso aqui. E muitas vezes não tem nada a ver num sentido só espiritual, não. É palavra, é situações e tal. E essa mãe começou a ser mapeada, abordada por esse pastor. E esse pastor falou para ela: minha filha, não aconteceu nada na sua gestação? Ela falou: não lembro. Você não ficou mal, passou mal? Ela: pastor, me lembrei. Quando eu estava grávida do meu filho, teve aquele incêndio no prédio do Joelma. E eu vendo aquilo, eu fiquei horrorizado, eu fiquei mal com aquilo, e eu estava grávida, aquilo me abalou muito psicologicamente, e eu fiquei muito mal. Aí o pastor identificou a raiz da síndrome do pânico na vida do menino. Foi lá, quebrou, anulou e tratou aquilo na vida da mãe, em relação ao filho, e foi quebrado. Então a gente percebe que esse fator intrauterino, ele tem muita importância. Agora imagina, já peguei casos assim também. A moça, olha só, ela estava grávida, mas ela se masturbava na gestação. Aí a criança nasceu e começou a ter hábito do quê? O mesmo, masturbar. Começou a se masturbar desde pequena. Por quê? Porque já no espiritual, aí entra um fator também espiritual. A mãe já tinha uma porta de legalidade intrauterina e a filha começou a ter a mesma prática da mãe criança de masturbação. Então a gente vai ligando os pontos, a gente vai vendo que tem vários fatores aí. Então essa questão da condição intrauterina, a maneira que a criança é gerada, a maneira que a criança é abordada no ventre. Pastor, tem criança que é abordada no ventre de uma maneira muito torpe. Muitas vezes o pai é violento, espanca a mãe. Imagina isso, a criança dentro do ventre. A carga emocional ruim que ela está recebendo. Então tem muita gente que hoje o problema dela tá ligada. E aí, pastor, como que eu trato isso? Revelação do Espírito Santo, porque é só Deus para mostrar para você, ó, quando a sua mãe estava grávida, e Deus fala, tá? O seu pai lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida. E quando aquilo é cortado, é anulado. Esses tempos, eu fiz vários seminários esses tempos aí de cura interior. Eu postei algumas coisas na internet, eu não sei se o senhor viu. Eu vi. E teve alguns casos, fui em Campinas, nossa, aconteceu muitos milagres assim, de muitas curas interior lá, muitas. Mas você encontra muita gente com problema interior? Pastor, encontra muita gente dentro da igreja. E aí... Até líderes, líderes. Líderes também, nossa. Mas líder não é para tratar? Como? Você gosta, né? Você gosta. De fato. Mas ela pega, porque muitas vezes não teve entendimento, não foi ministrado. E acontece, infelizmente. Mas... eu, dentre vários, peguei alguns casos lá, a gente estava ministrando, aí era uma moça líder acho que é da dança. E eu tô ali orando por ela, o Senhor, tem esse vídeo na internet. O Senhor falou assim, olha, ela tem um espírito de rejeição, começou no ventre através da mãe e tem feitiçaria envolvida, porque a mãe mexia com isso também e teve pacto de sangue. E eu chamei a pastora e falei assim, vamos fazer uma oferta no espiritual para anular esse sangue derramado intrauterinamente, quando a mãe estava grávida dele. E eu não sabia, a mãe estava ali do lado. E ouvindo tudo. E aí a gente fez uma oferta, essa oferta foi entregue para a pastora, que era uma autoridade, para romper. Enquanto eu estou falando isso, eu estou ministrando ela ali, aí vê aquela coisa da rejeição, né? Ela começou a gritar, porque era um espírito, na realidade, de rejeição que assolava a vida dela. E aí a mãe estava do lado, a mãe começou a chorar. Aí a pastora é a mãe dela, falou, a senhora teve isso mesmo? Não teve, pastor? Abraça as duas, vamos quebrar isso agora. Nossa, foi maravilhoso. Teve uma moça que ela estava assim no canto, toda séria, e eu só de olho, eu falei, Jesus, me dá a palavra de conhecimento na hora certa. Prepara. E eu só seminário, mas na tarde, pastor, eu senti aquela unção de revelação descendo assim. Eu falei, eita glória. Aí despejei. Aí comecei a falar. Na hora que comecei a falar assim, ela caiu. E começou a gritar. E falava assim, abandonada.
abandonada. Aí eu falei assim, então, ela não é abandonada. Ela é aceita pelo Senhor. Quebrou algo assim, até a fisionomia mudou. Mas teve muitos casos lá, nossa, pastor. Eu tava ruim esse seminário, uma gripe violenta, mas pensa que Deus liberou uma unção. Aqui também. Gravar, você vai gravar com o Mário, com a Amanda, né? Você vai gravar com o casal. E interessante, porque eles vêm aqui nos seminários e eles falam para mim, pastor, a gente trouxe pessoas aí, teve uma moça que a gente trouxe realmente. E ela tava muito problema, assim, ela vomitava, assim, sabe? Feitiçaria. Mas o senhor trabalhando também na questão emocional. Então a gente pega muitos casos, principalmente de cura interior, assim, eu vejo uma unção muito fluente também. Deus trabalhar ali no interior, a pessoa começar a chorar, e Deus libertar, a pessoa começar a vomitar, e começar a arrancar aquilo emocionalmente e espiritualmente também. Esse vômito é causa de feitiçaria ou emocional também gera vômito? Também é os dois, quer dizer, emocional e espiritual. Muitas vezes tem espíritos ali também de rejeição, de abandono, e começa a ser expelido. Porque aquilo ali foi uma autoridade que abriu. Então aquele espírito acompanhou a pessoa. Às vezes não é que a pessoa ela é possessa, mas persegue a pessoa no espiritual, tá ali sempre criando situações, criando problemas para que a pessoa não consiga vingar na vida, não se dê bem. E quando você entra ali no espiritual, porque a gente está falando de poder de Deus, e que toca também no emocional da pessoa e no espiritual daquilo que aconteceu na vida dela, algo é rompido. Eu já peguei muitos casos de orar assim, Deus intervir, mostrar onde que estava a raiz, a gente arrancar, literalmente, pegar na mãozinha assim, puxar, e aquilo sair da pessoa e a pessoa ficar. E aí sabe o que aconteceu? Mas esse povo recebeu o poder de Deus, pastor, que, nossa, de voar na presença. E algo que alguns eu já ouvi falar, que a cura interior é um processo de anos, mas pode a pessoa receber a cura interior em um dia, em um seminário, em uma palestra, em um culto? O senhor, como mestre de cura divina, o senhor sabe que existe cura que é instantânea e que tem cura que é processual. É ou não é? É. Tem cura, é igual cura divina. Orou, a pessoa foi curada na hora. Tem gente que é um processo aí, não sabemos o porquê, muitas vezes é um mistério de Deus, mas tem cura instantânea, tem cura processual. Na cura interior, tem cura interior que ela é instantânea. Tem cura interior que Deus vai trabalhar com o tempo. E eu acredito que também é muito por causa do entendimento que Deus quer passar para a pessoa. Por quê? O conhecimento é o que mantém a cura interior. O conhecimento é o que traz a cura interior e o conhecimento é o que mantém a cura interior. Assim como é na libertação. Então, quando eu ministro e a gente está ensinando o povo de cura interior e a pessoa está aprendendo e ela sabe que o que aconteceu com ela tem um fator fisiológico, tem um fator emocional, mas muitas vezes também tem um fator espiritual e a gente dá as ferramentas para ela ser curada, tem gente que é curada na hora. Por exemplo, eu ministrei uma vez, a gente estava falando de orfandade paterna e materna, e a orfandade paterna e materna é um dos maiores impedimentos para a pessoa ouvir a voz de Deus. Eu tenho um livro que é Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus, que eu falo sobre isso, curando a orfandade paterna e materna para ouvir a voz de Deus. Interessantíssimo isso. Tem muita gente que não consegue desatar o sobrenatural por causa de orfandade paterna e materna. E um dia eu estava ministrando isso no nosso discipulado, que eu falo sobre quem é Deus e eu falo sobre a paternidade divina. E eu tô ali ministrando, chegou um casal de pastores e a pastora regalou os olhos, porque eu tava falando de paternidade, e ela vi que ela ficou incomodada, e aí terminou, foi embora, e aí no outro dia ela me ligou. Falou assim, pastor, eu fiquei tão incomodada com aquilo assim, Deus me incomodou tanto porque é o meu problema. Eu não conheço meu pai, eu não sei o que meu pai fez. Meu pai foi embora, abandonou, olha aí o abandono. E eu guardo isso no meu coração, e eu não sei o porquê. Pastora de igreja. Não era para ter sido já curado antes de estar no ministério? É o certo. Mas não aprendeu isso. E eu não estou bem porque meu pai me abandonou.
me rejeitou, me sinto rejeitada, ele foi embora, nunca me falou o porquê. Eu falei assim, irmã, Deus vai visitar. Você tá tendo entendimento agora que você tem que liberar perdão. E ela falou que aquela palavra mexeu muito com ela. E aí ela foi pontuando aquilo que tinha sido tratado. Pastor, acho que naquela mesma semana ela me ligou de novo, toda alegre e maravilhada. Eu falei, o que foi, filha? O que aconteceu? Pastor, meu pai me ligou do nada. Falei, sério? Falou, E ele me ligou querendo conversar comigo e querendo me explicar o porquê que ele tinha ido embora de casa. E ele falou o porquê, falou que me amava, pastor. Meu pai falou que me amava, que ele me ama, pastor. E ela chorava. Ou seja, ali Deus foi trazendo uma cura na vida dela naquela semana. Mas ela precisou de ter o posicionamento do quê? De reconhecer e falar, Senhor, eu não sei o porquê, mas eu libero o perdão pro meu pai, eu declaro meu amor pela vida dele. Mas olha só, foi uma cura processual, não foi assim, naquele momento. Agora, tem gente que libera perdão. Eu peguei, olha só, olha essa situação, um seminário de cura interior. Dei um seminário de cura interior, isso aqui é pra você que tá assistindo e fala assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O famoso nada a ver, né? Escrentossauro aí. E aí, tinha um casal que ele já veio brigado pro seminário. Brigado, no fight. E na sexta-feira, era o seminário sábado, né, já tinham quebrado o pau, eu não vou pra esse negócio de seminário, que não sei o que e tal. No sábado eu tava no seminário. Foram e começamos a ministrar todo sério, ministrando, já eles tudo ali. Pastor, e foi indo, assim, parece que é como se Deus fosse quebrando o gelo. Pá! Pá! E aí nos seminários, o que a gente faz? A gente ministra, mas ao mesmo tempo eu tenho vários períodos de oração com o pessoal, de oração, de impartição, e isso aí vai movimentando espiritualmente o seminário e a igreja. E começou a tocar na vida deles assim de uma maneira tão profunda, sem brincadeira. Teve um momento assim que eu vi os dois, ela ajoelhada e chorava copiosamente, e ele chorava, e daqui a pouco eles se abraçaram, daqui a pouco eu vi eles se beijando, pastor. E terminaram o seminário assim, maravilhados com o que tinha acontecido entre eles dois, e pediram perdão, e se perdoaram, e se abraçaram. Isso foi num sábado. Na terça-feira de madrugada, na terça para quarta, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Eita. Aí eu perguntei assim, Senhor, por que aconteceu isso? O Senhor falou assim, filho, sabe por quê? Porque eu limpei ele. Eu limpei ele. Porque se tivesse acontecido isso do jeito que estava, ele não teria sido salvo. Então Deus limpou ele. Então a gente pega muitos casos assim de cura interior, que a pessoa chega, né, com mágoa, amargura, com traumas. Eu peguei um caso, eu e minha esposa, de uma menininha que ela tinha muitos traumas, né? Foi abusada pelo pai, abusada, e aí o Senhor preparou de fazer uma oferta para ela de... Até nesse ponto, eu já peguei casos assim. Como a pessoa é curada, pessoas, mulheres que foram abusadas, mulheres ou filhos, mas a maioria é mulheres, pelo próprio pai. Olha só, aí entra um fator também espiritual, né? Entra o fator emocional e o físico, que é o ato em si. Tem muitas mulheres que quando elas são violentadas, uma coisa é o abuso, outra coisa é a molestação. Molestação são toques, mas que é um tipo de abuso também. O abuso já tem um fator mais de o ato em si, vamos colocar assim. E o que acontece? Essa menina, ela tinha recebido molestação, tal, abuso, de alguma forma. E a gente começou a ministrar a vida dela. E é difícil, porque você ministra às vezes adolescentes, já pegamos vários casos assim, que você também, você fica assim, meu Deus, eu não posso erotizar aquela criança, que é uma criança às vezes, criança. Mas a gente precisa ministrar aquilo. Começamos pelos pais. Toda pessoa que a gente pega abuso, a gente começa a ministração pelos pais. Porque lembra que eu falei do telhado? Pais é teto. Mas os pais presentes? Muitas vezes. Dependendo Mas se do os caso, pais não são crentes? aí é outra história. Aí eu vou ter que tratar com a criança. Mas quando os pais são crentes e teve aquela agravante, eu começo tratando os pais. Porque eles é a cobertura. Se eu restaurar o telhado deles, quem está embaixo? Os filhos. Vão receber cobertura. E às vezes os pais, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, né? Não se ofenda, pelo contrário, eu estou ensinando.
Mas muitas vezes os filhos tiveram esses problemas por causa de brechas que os pais também deram. Entende? Principalmente quando o pai vai embora. O pai vai embora, a menina fica fragilizada. E aí não tem o pai ali que é o... Não, mas no caso do próprio pai abusar. Então, quando o pai abusa, já é um outro fator. Já peguei também. Ixi. Já peguei o caso de uma moça que era prostituta, ex-prostituta, que ela falou pra mim, pastor, meu pai abusou de mim. E quando meu pai abusou, eu falei assim, vou me tornar prostituta, porque se meu próprio pai fez isso comigo, nenhum homem, o que ele fizer, vai me ofender. Porque o meu pai fez isso. Então, quando a gente tem um pai que faz isso, precisa começar a se tratar. Como? Chamar a mãe, chamar, no caso, às vezes o pai não vai estar, né? Dificilmente. E se estiver, vai ter toda a situação, mas vai ter que chamar principalmente a mãe, até porque se tiver, aí assim, tem aquela família que é acoberta, a mãe é acoberta, e tem a família que expõe. Se expor, ele vai, geralmente, isso vai para onde? Um fator jurídico. Jurídico, é ou não é? Que é abuso, estamos falando de uma coisa grave. Tem que ser tratado isso aí, juridicamente, não tem como. Mas com a menina, tratar a menina, a gente vai ter que fazer um mapeamento ali com a mãe, entender como que foi a vida dela, esse relacionamento, entender como que foi essa concepção, essa vida intrauterina, porque para chegar nesse nível é porque tem várias situações ali que precisam ser abordadas. Aí jejum, oração, quebrantamento, que foi o caso dessa menina que eu te falei. O problema dela foi o pai. O que a gente fez? Foi derramando amor na vida dela. Aí ela precisa, geralmente, também de uma figura. Porque, olha só, a figura não foi masculina que fez? Essa moça pode criar uma aversão à figura masculina e passar a apreciar mais a figura feminina. E aí você sabe o que vai gerar. Entende? Então, a partir daí, a gente começou a tratar essa menina, como outras também que a gente já tratou aqui. De que forma? Chama, e aí veio a mãe, e a gente começou a ensinar. Primeira coisa, pastor, a pessoa tem que verbalizar, ela tem que confessar no sentido de expor a verdade, né? Não é nem confessar o pecado, não cometeu o pecado, mas expor o que aconteceu. Aconteceu isso, aquilo. Até porque na exposição da verdade, muitas vezes já começa a cura. A cura de Deus muitas vezes já vem na exposição. Então, na cura interior tem muito isso, tá? A pessoa começa a expor, falar, e muitas vezes Deus já vai trabalhando ali. E aí começou a entrar também, assim, nicho de relacionamento. Quem que é o relacionamento dessa criança? Colocar pessoas ali para se relacionar com ela, principalmente adolescentes, jovens, que vão tocar na vida dela com o amor de Deus, de uma maneira que ela nunca teve aquilo. E aí também tratar os pais, se possível, principalmente no caso era a mãe, começamos a tratar também essa questão, restaurar o telhado. E aí o Senhor também preparou uma oferta profética para ela. E preparou, pastor, de uma maneira assim extraordinária. A gente ganhou tanto sapato e tênis, sandálias, eram muitas coisas, e coisa nova. E aí eu entendi da parte do Espírito Santo que para aquela menina era uma nova caminhada. Entende? O que é isso? O que é um tênis? O que tá ligado ao seu caminhar? E eu entendi. Então, tudo isso, esse processo aí é um processo. Porque ela precisava também, a menina, começar a ter um entendimento daquilo que tinha acontecido. E muitas vezes ela não tinha um entendimento ainda real. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela tinha. E já peguei vários casos assim, de pai. Teve uma que a gente pegou aqui também, que eu dei um seminário na época de jovens. Pensa, eu dei esse seminário de jovens e eu falei para os jovens, tira as cadeiras, vou orar por vocês. O quê, pastor? Tinha demônio lá, parecia exorcista. Começou a se manifestar demônio, os jovens, mas meu Deus, começaram a ficar tudo desesperado. Falei, então, você estava brincando na hora que eu estava dando o seminário, né? Ainda até falei, agora vou usar ardil psicológico. Vocês estavam brincando, não tem nada a ver, não era que vocês estavam aí falando aí, que eu ouvi? Agora vocês estão vendo aqui, ó, as legalidades, o que pega. E tinha uma menina dentre essas pessoas que ficaram aí endemoniadas, que o demônio pegou ela de uma maneira violenta, que também tinha a questão do abuso do pai.
ela se lembrava de algumas coisas e começamos a ministrar a vida dela nessa área também. E ela começou a receber cura. Cura de Deus. Então a gente pega muitos casos assim. Infelizmente, pastor. Infelizmente. Né? Infelizmente o Brasil está infestado dessas situações. Ainda bem que não tem no meio, no povo de Deus, né? Nossa. Profetiza, né? Então você, meu irmão, eu vou avisar de novo. Daqui a pouco o pastor Rogério vai estar orando por você aí. Mas você quiser ser ministrado, cura interior. Talvez você precise de cura interior, ou talvez você precise aprender, né? Isso, a outra pergunta vai ser essa, que tem pastores que estão assistindo e falam, a minha igreja está um monte de gente doente, como eu vou ministrar? Prepara essa resposta. Venha participar do nosso encontro de cura 17, 18 e 19 de julho de 2026, Suzano, São Paulo, do lado de Mogi, Ribeirão Pires. O ingresso é R$400, vai estar aqui na descrição. Pastor Ronaldo Dias, Luciano Faé, pastora Ana Santo e o pastor Rogério Zaite ministrando cura interior. Ele vai estar ministrando isso. É um encontro de cura. Então você vem, olha que o ingresso pode estar acabando. Eu tô desconfiando que chegar a abril o congresso é julho, mas eu acho que abril, maio acabou as vagas, então aproveita aí, compra o ingresso. Então, pastor, essa última pergunta antes da oração. Tem muitos pastores que querem ajudar a sua igreja, pastores, bispo, apóstolo, aquele que está na frente do ministério. Ele percebe que a igreja está doente na alma, mas o que fazer? Às vezes ele não sabe. Pastor, o ofício de um pastor é o cuidado. Pastor, apóstolo é o que edifica, apóstolo é o que fundamenta, profeta é o que edifica, evangelista é o que resgata, o mestre é o que ensina e o pastor é o que cuida. Então, para mim, todo pastor que cuida de ovelha, ele tem que entender de cura interior e de libertação. Porque senão ele nunca vai conseguir tratar e cuidar das ovelhas como ele precisa cuidar. E como ele vai entender? Vai ficar sendo ministrado, aprendendo. Ele precisa participar de cura, com de um certeza, seminário. Você só pode dar aquilo que você tem, é um princípio espiritual. Então, a pessoa, muitas vezes, até Deus vai fazer isso com a pessoa, ele tem que aprender. Ele precisa passar por esse processo de aprendizado, entendimento. Mas por que isso? É claro que hoje também... Vixe, isso aqui é um outro podcast, hein? Mas ele hoje perguntar no existe uma chat. cura interior mística, né? Mística? Nossa, isso aqui é polêmico. As terapias, que tem um monte. Tem um monte de terapia, né? Que... tem um monte de terapia aí que só tá gerando mais problemas. Aparentemente, gera uma solução. Mas lá na frente, vai gerar uma destruição. Então vou perguntar de uma específica. Tem várias aí. A constelação familiar. Você é a favor ou é contra? Sou contra. Por quê? Contra. Por vários fatores, né? Ela não é de Deus? As pessoas estão substituindo muitas vezes o Espírito Santo, pastor. Coloca os bonequinhos aqui. Esse aqui é o teu pai. Meu pai! Ai, meu Deus, meu pai! Vamos parar de palhaçada, queridos, com todo respeito. Entra no quarto de oração e fala, Espírito Santo, eu tenho mágoa do meu pai. Por quê? Porque meu pai era um carrasco. Eu tenho traumas no meu corpo. Eu tenho situações na minha vida por causa do meu pai. Se derrama, rasga o teu coração para Deus e fala, Senhor, eu não tive um pai. Mas o Senhor é o meu Pai Celestial. Eu preciso dessa referência paterna do Senhor na minha vida. Pastor, pode ter certeza, Deus é Deus para visitar essa pessoa e curar ela de uma maneira extraordinária. Mas estão inventando um monte de coisa aí. Aí coloca os bonequinhos, coloca não sei o quê. Não, esse aqui é o teu pai. Oh, meu Deus, oh, meu pai. E não sei o quê. Queridos, vai pro Espírito Santo. Não substitua o Espírito de Deus na sua vida. Conversa com ele. Se abra para ele. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Entende? Eu peguei um caso de uma moça que é seríssimo. Que essa moça veio, ela estava já passando em psiquiatra, ela tinha surtos psicóticos. E eu peguei já muitos casos assim, surtos psicóticos. E qual que era o problema dela? Ficava violenta, quebrava tudo. Na verdade, ficava endemoniada, né? Vamos falar a verdade. Mas tinha um fator emocional e fisiológico
Tinha um fator geracional, tinha um fator de feitiçaria. A mãe, no passado, era feiticeira, trabalhava, então ela já tinha um problema que era a linhagem de feitiçaria. Porém, depois a mãe, muito tempo depois, se converteu. Mas quando ela era pequena, olha a situação dela. Essa mãe pegou e um dia uma vizinha chegou e falou assim que ela estava namorando com um cara lá, aos beijos, todo mundo vendo, e aquilo era mentira, pastor. Quando essa menina chegou em casa, sabe o que a mãe fez? Pegou, colocou ela sentada, abriu as pernas dela e chinelou a genitália dela. Esquartejou, né? Vamos colocar assim, para não falar outra coisa. A menina perdeu a sensibilidade genital. E imagina o trauma, a dor e a rejeição que essa menina passou por causa de uma mentira que uma vizinha contou. Olha que gravidade. Olha que uma mentira. Por isso que nas clínicas que eu faço de libertação eu falo assim, você já contou uma mentira que causou dano em alguém? Olha a mentira que essa vizinha contou e que causou um dano físico que, humanamente falando, se tornou irreparável. Por exemplo, quando essa moça veio, ela falou pra mim, pastor, eu não tenho prazer sexual, eu não sinto por causa do que foi feito comigo. E ela se tornou até, tem um gênero, eu acho que é pansexual, né? Ela era casada, mas ela não tinha prazer sexual. Entanto que ela teve outros casamentos que foram destruídos por causa disso, porque ela não tinha. Os caras falaram, mas como assim, fé? Terminaram os casamentos. Mas por causa de uma vizinha que mentiu, a mãe perturbada, endemoniada, fez isso com ela. E aí, passou-se o tempo, ela quando tinha os momentos dela de solidão, os momentos em que ela queria um afago, sabe o que ela fazia? Aprendeu com a mãe, cortava, retalhava os pulsos, derramava o sangue e chamava a entidade e mostrava. E a entidade vinha e se relacionava sexualmente com ela. Aí precisamos fazer um trabalho também de cura com essa moça. Por isso que a gente tem que o quê? Ir entendendo as raízes. E tem gente que não é... que é pesado, né? É pesado, mas são casos pesados, mas são casos reais. O senhor não tem ideia do quanto as pessoas têm traumas, dores, situações, e gente que está dentro da igreja, gente que louva, gente que canta, gente que pastoreia. Será que tem gente dentro da igreja com problema? Pastor, meu Deus, não faz essa pergunta para mim. Mas o lugar da unção, de glória, do fogo, não estão sendo curados? Ah, pastor, depende. A unção, ela tem níveis, né? Aí depende do nível. E quando há uma unção total, com certeza, o nível do entendimento ele é muito forte naquela igreja. Porque, como eu disse, não existe cura interior sem entendimento. Tem um conhecimento. Não tem como permanecer na cura interior sem entendimento. Porque quando uma pessoa me fere e me magoa, eu fico chateado. Mas eu já sei a chave do Você conhecimento. Não vai deixar guardar. Eu não vou guardar. Então, automaticamente, eu já, no mundo espiritual, eu já vou falando, Senhor, eu tô triste com aquela pessoa, mas eu tô liberando perdão para ela agora. Eu declaro meu amor pela vida dela. Espírito de Deus, eu declaro isso. Não deixa que nada fique no meu coração. E já vou orando. A pessoa não. Muitas vezes não tem entendimento, que ela fala, ela começa a verbalizar. Porque aquela pessoa, aquela desgraça, já começa a praguejar, quer dizer, ela vai começar a entrar num abismo e que vai chamando outro abismo. Então o pastor, ele é o cuidado, então ele precisa passar pela cura interior e ele precisa aprender para ministrar as pessoas de cura interior. Não tem como, você só pode dar aquilo que você tem. É uma lei do mundo espiritual. Então quando você começa a passar por isso, e ó, você sabe quais é um dos maiores sinais da cura interior na vida de alguém? Dentre tantos? Qual que aí você falou da unção, tá ligado à unção. Um dos maiores sinais da cura interior na vida de uma pessoa que recebe a cura, né, no caso, através da unção, é a unção do riso. Aleluia, eu tenho uma mensagem sobre isso. Você sabia disso?
Geralmente, uma pessoa, quando ela recebe essa unção do riso, é Deus trazendo uma cura interior. Nem sempre, às vezes são outros fatores mesmo. Mas imagina uma pessoa que foi maltratada, rejeitada, foi enganada, foi abandonada, foi infeliz na vida. Eu peguei, outro dia uma missionária, ela falou assim, pastor, eu sempre fui muito séria. Uma missionária séria. Sabe aquelas missionárias, né? Das antigas, sérias, nem sorri. Que dá até medo. Ah, pastor, aí no retiro que a gente fez, foi seminário, retiro. Deus pegou essa mulher na unção do riso, pastor. Que a mulher dava gargalhada, não aguentava. A minha esposa, porque assim, tem gente que ri. É uma unção que vem pro momento, a pessoa começa a receber aquela unção, a pessoa começa a gargalhar no espírito e aquilo é uma cura interior. Mas tem gente que tem manto de ministração dessa unção. Eu tenho esse manto. A minha esposa tem muito mais. Pastora Keila, quando Deus toma ela na unção do riso aqui, filho, esquece. A tropa vem todo mundo junto. Tava lá na Bahia e eu tô aqui ministrando. O senhor falou assim: pega o chofeirinho ali, coloca o azeite e começa a derramar na cabeça do povo. Começou a orar, o pessoal começou a receber, cai no poder. E de repente tô aqui, minha esposa recebeu uma descarga do lado, caiu e começou a rir. Ai! Eu falei para as irmãs: quem quer receber, toca nela. Toca agora, toca. O que, pastor? Vê as irmãs amotinando, começava a tocar, começava a cair, receber. Foi uma bagunça santa. Aleluia. Pastor Rogério, fala aí você também, nós vamos ter o nosso encontro de cura que eu estou organizando, mas o pastor Rogério está organizando um. Fala desse encontro dos seminários que você faz, das datas. Talvez esse seminário que você vai ter agora já passou, né? Mas só que fala dos outros. Talvez. Porque vai ser na última sexta desse mês. Que dia que vai ser a última sexta desse mês? Vai ser dia 7 de fevereiro? 7 de fevereiro. Então dá tempo. Dia 7 de fevereiro nós temos um seminário. Tem um livro aí, Desvendando a 10ª Dimensão, que eu vou falar das dimensões espirituais. Isso é chave para batalha espiritual, libertação, profético. É uma chave para muitas coisas, para a gente discernir. Inclusive é uma chave do final dos tempos também. Dentro daquilo. É como se essas dimensões... É bem como o Doutor Estranho lá, né? No filme. Várias dimensões. Vai quebrar essas dimensões de alguma forma. Por causa do que vai acontecer, inversão do campo eletromagnético, o domo vai se rachar e muitos seres vão começar a entrar aqui de alguma forma. Isso é bíblico, não dá para falar aqui, mas também vou falar do fator espiritual, de portais, vai estar tudo interligado, portais, dimensões. É o dia todo. É o dia todo, das 8 da manhã até as 20 da noite, períodos de intervalo. Maravilhoso, não é cansativo. Eu sou suspeito de falar, mas o pessoal que tem participado aqui, o último aqui estava lotado. Falamos inclusive de restauração. Se não tiver nada marcado, eu vou vir também. Falamos de restauração financeira e foi maravilhoso. Ele é gratuito, mas na realidade assim, eu tenho pedido uma taxa, pastor, de R$20. Por quê? Porque o pessoal faz inscrição e muitas vezes não vem. Então eu falei assim, eu vou pedir uma taxa de R$20 para dar uma quebrada. Porque também não é justo tirar o lugar de outras pessoas, né? R$20 até barato, né? Mas é mais para quebrar, romper com isso. E aí o pessoal, R$20 de taxa, o pessoal entra, o livro é opcional, nem peço pro pessoal comprar o livro tipo como obrigatório, é opcional, compra quem quer, vamos ter o livro. Mas o almoço, o café da manhã e o café da tarde é gratuito. Então a pessoa... Meu Deus. A pessoa vai tomar café da manhã e não é café da manhã, são cafés da manhã e cafés da tarde, são vários, porque nos intervalinhos tem os cafés, então o pessoal vai comendo. E tem o almoço, então é o dia inteiro. E a gente também ora, ministra, tem vários períodos. Eu faço pelo menos de 3 a 5 períodos de oração, e que aí o poder de Deus desce, aí os mistérios acontecem, entendeu? E é um assunto assim que eu amo falar, dimensões, poucos que falam isso, tem várias dimensões. Vamos falar um pouquinho também de salas dimensionais, vamos falar de um monte de coisa. E o pessoal que quer receber essas ministrações, vem estar com a gente. 7 de fevereiro, tá? Precisa fazer inscrição, aí tem que entrar em contato com a Andressa, que o DDD é 011 910 72 0225. DDD 011 910 72 0225. E no final de abril, vê aí, Moisés, por gentileza, acho que é 30, 31, uma coisa assim, vê aí, pastor, por gentileza, para não falar besteira.
o final de abril. Qual que é o último dia de abril? Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. Então, 30, quinta-feira, 30, aí 31. dia 1º de maio. Então é isso mesmo, ó. 30 de abril, 1º, 2º e 3º de maio, nós vamos ter um retiro. É um evento, mas é um retiro. Aí é um retiro também de lazer, família, mas vão ter vários pregadores. Pastor Alisson tá junto, pastor Luciano Fai, mas quem que tá lá? Pastor Caio Aleph, né? O homem que comanda também os anjos. Eita, glória! E vai estar com a gente lá, para estar ministrando. Vai ser forte. E vai ser legal, porque são 4 dias aí. 4 dias na atmosfera de glória. Então assim, tem os cultos, mas depois tem o lazer. Inclusive vamos fazer um podcast móvel lá, vamos gravar todo mundo junto, vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra gravar 4 de uma vez, junto. É legal, 4 pessoas, vai ser legal. Vai ser forte. Podemos pegar uns temas lá e fazer Aí você coloca no seu canal, coloca no meu, faz collab, fica legal. E vai ser muito bom isso daí, tá? Só que você pode também fazer inscrição. É em abril agora. Depois tem o do pastor também, né? Em julho? Julho. Então tem o abril, maio, junho e julho. Tem 4 meses depois. Então vem para esse. Que é vagas limitadas, pastor. É até 120 vagas só. Então não é muito, mas vai ser bênção. E eu tenho certeza, vai estar pastor Ares, pastor Luciano, pastor Caio Aleph, a gente vai estar lá, vai ser extraordinário e vai ter o lazer também, um momento de comunhão, que eu gosto muito disso, pastor, desses momentos também. Eu falo, pessoal, às vezes a gente espiritualiza muito, né? Mas às vezes Deus fala quando a gente está conversando assim, de coisas na comunhão, naturais da vida. Deus está ali ministrando, Deus está falando. E é muito bom isso daí. E vai ser bênção. Então, fazer inscrição aí, tem um valor também, 300 e uns quebradinho aí. Falar com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. Eu vou deixar o WhatsApp esse aí da Andressa na descrição do vídeo. Na descrição, e também o Instagram do pastor Rogério vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Você quer seguir, ele tem um canal no YouTube chamado Rogério Zaite, e também tem o Zaite Cast. E lancei agora um outro. O Apocalipse Explicado. Eita, esse é bom. Esse homem tem conteúdo. Pastor, faça a oração, que daqui a pouco você vai ter outro podcast. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero declarar essa cura na tua vida. Quem sabe você está depressivo, você está dizendo assim, não tem mais jeito para mim. E é verdade, né? O Senhor está repreendendo aqui, pastor, um espírito de morte, inclusive. Em nome de Jesus. Labajor que asturmi que tocomonderebadai. Tem uma irmã que o Senhor está hoje repreendendo esse espírito de morte, depressão. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai descer aí onde você está. Espírito de Deus, eu te convido agora para fazer parte dessa oração. Labajor que anto comondore kamanai. Meu Deus, eu repreendo esse espírito de morte. Eu quero declarar agora no estado mental, emocional dessa pessoa que está ansiosa, depressiva. Meu Deus, que está com síndrome do pânico, transtornos diversos. O Senhor é Deus para visitar a saúde dessa pessoa agora. Pai, essas cargas de rejeição, essas cargas de abandono que foram lançadas sobre a vida dessa pessoa, libera, Senhor, o poder da cura interior agora. Libera o poder da cura divina agora. Arabau asete kiotokomondereha. Espírito da verdade agora. Toca na vida dessa pessoa agora. Que o vento do teu espírito sopre com a cura agora. Arabá, choramanda, camandaraia. Meu Deus, eu creio. Tem pessoas aqui que o Senhor está trocando a sua armadura hoje. Sabe aquela armadura, pastor, ferida? Aquela armadura, tem soldado ferido aqui, pastor. Deus está me dizendo, gente que é de guerra, gente que são líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que foram feridos de alguma forma na trajetória da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas é o tempo da tua cura. Aleluia, Deus está trocando a sua armadura espiritual hoje. Começa a receber uma armadura nova. Tem gente que recebeu a armadura de prata, de ouro, de pedras preciosas. É o ministério que você carrega. Espírito Santo, libera agora. Deus está arrancando flechas mentais, flechas, dardos inflamados do maligno na tua mente, nas tuas emoções. O capacete de Deus está descendo para você. A proteção neural, Deus proteger a tua mente, teu estado mental. Espírito Santo, aleluia, Deus. Eu quero te pedir no dia de hoje um bálsamo de Gileade.
a unção em Gileade, a cura em Gileade, que o Gileade dos céus desça sobre nós nessa data e que venha a cura do Senhor. Aramai kitur kianto yosori mikito komondoro boshou. Meu Deus, eu acredito que venha sobre a vida dessa pessoa, que ela receba cura nas emoções, cura dos traumas, cura na vida intrauterina, cura, Senhor, no parto, cura na infância, cura na adolescência, na juventude, no casamento, cura, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Tem vários assuntos sobre cura, hein, pastor? Estava orando aqui, tem cura interior financeira, tem cura interior sexual, tem cura interior tecnológica, tem cura interior alimentar, tem cura interior frequencial. Acho que vamos fazer cura sexual a próxima. Tem muita coisa nessa área aí. Muita coisa nessa área. Então, escreve aí, eu recebo, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tocou. Agradeço a vida, pastor Rogério, obrigado. Amém, Você deu seu tempo, até o seu espaço. Eu que agradeço aí. Então, beijão, pessoal. Então, nós estamos acabando. Até o próximo programa Podercast. Fique com Deus. Tchau, tchau.